Boa noite, irmãos. Saúdo a todos em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, muito feliz, muito alegre, não só pelo fato de ter mais uma oportunidade em pregar a palavra de Deus, mas pelo fato de observar os irmãos cantando, alegres, felizes. E essa felicidade, essa alegria, eu atribuo à presença do Senhor no nosso meio. Glória a Deus. Temos a certeza que Ele está presente, nos assistindo, recebendo toda a nossa oração, todo o nosso louvor, toda a nossa petição e, sobretudo, nos iluminando para a ministração da Sua santa e eterna palavra. O meu desejo, mais uma vez, que os irmãos possam sair daqui um pouco mais transformado, não pela palavra do presbítero Mário, e sim pela palavra de Deus, por esse manancial maravilhoso que tem refrigerado, refrescado a nossa alma dia após dia. Então, irmãos, sem perca de tempo, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, dos versículos de 1 até o 12. Dos versículos de 1 a 12. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, para fazermos essa leitura, essa porção da parte de Deus, que está aqui localizada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 1000 pelas águas, águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos. Mediu ainda outros rios, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um outro lado, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes, e onde chegaram essas águas, tornando saudáveis todas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eglaim. Haverá lugar para se estenderes redes. O seu peixe, segundo as espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos e os pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não oferecerá sua folha,
nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e eterna palavra. Amados irmãos, antes de preparar essa mensagem, eu passei alguns dias lendo a Bíblia, procurando uma mensagem, uma orientação de Deus para trazer para os irmãos. A Bíblia, tem hora que ela cresce muito na nossa frente. Aliás, ela é um oceano, é um manancial, é um rio correndo de Gênesis e Apocalipse. Eu sei que ela é muito grande, mas tem hora que cresce mais ainda. Por ser um rio, ser um manancial, eu, refletindo nessas palavras, o Senhor tocou no meu coração. Fala sobre rios, o meu rio. Então, o tema da nossa mensagem, como está aí no boletim dos irmãos, é Deus, o rio de água viva. Está impresso no boletim. Deus, o rio de água viva. E Deus, o rio de água viva, é nada mais, nada menos do que Deus habitando em você, o manancial de Deus que habita na nossa vida a cada dia. E falando sobre o rio, maquinando sobre rios, sobre águas, eu me lembrei facilmente dessa leitura do profeta Ezequiel, capítulo 47, que fala sobre essa subida do rio de Deus, esse crescimento do rio. O livro de Ezequiel é um livro fantástico. Aliás, toda a Bíblia é fantástica, mas o livro de Ezequiel é o livro da grande compaixão de Deus. Você pode me perguntar, o livro da grande compaixão, onde o povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico, que trata justamente do livro de Ezequiel, o povo de Deus foi escravizado, mas sim, é da grande compaixão de Deus, sim, porque quando Deus ama, Ele trata. E no livro de Ezequiel, o Senhor estava tratando com o seu povo. Ele quer o nosso bem pela infinidade do seu amor. Portanto, Ele tratava ali o povo no período de Ezequiel e tratava no cativeiro babilônico. Mas o livro de Ezequiel é o livro da grande compaixão, porque o Senhor revela coisas maravilhosas. O Senhor colocou no livro de Ezequiel o sopro da vida, nos lembrou que Ele é o único suficiente e capaz de nos dar o sopro da vida, como Ele retrata no capítulo 37, sobre o vale dos ossos secos. Ele levou aquele homem a ver ali aquele vale de ossos secos, sem vida, ossos esturricados pelo tempo, só servia para enterrar, não servia para nada. E ele pergunta, homem de Deus, acredita que esses ossos possam reviver? Ele diz, só o Senhor sabe. Por várias vezes ele perguntou a Ezequiel. Então o Senhor mostrou que através daqueles ossos secos, transformou em vida, lembrando que Ele é o autor da vida, que fez o mundo, que nos criou, lá no livro da criação, no livro de Gênesis, Ele apenas lembrando que tinha possibilidade, teve a capacidade de fazer aqueles ossos viverem novamente, colocou ali tendões, carne, sangue, veias, pele, e voltou aqueles ossos reviverem. É o livro do sopro de Deus. É o livro também onde o Senhor coloca o seu Espírito sobre nossa vida. No capítulo 11, verso 19, no capítulo 36, verso 26, são semelhantes, que o Senhor retirou nosso coração de pedra e nos colocou um coração de carne, renovou, nos deu um novo espírito, um espírito novo sobre as nossas vidas. É o livro da grande misericórdia de Deus. Ele derramou a sua misericórdia, como Ele derrama em toda a Bíblia, mas com especialidade no livro de Ezequiel. Porque a nossa situação natural antes era manchada, machucada, envergonhada, desorientada. Era um quadro de vergonha, na verdade, a nossa situação natural. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Ezequiel, capítulo 16,
Ele nos cobriu com o seu manto sagrado. Ele nos ungiu com o seu óleo. Ele nos coroou com a sua coroa gloriosa. É um livro das grandes promessas. E então, meus irmãos, esse texto aqui do capítulo 47 do livro de Ezequiel é um texto bendito que mostra esse homem em uma trajetória. O Senhor faz uma revelação na trajetória desse livro, no capítulo 47, que realmente o povo de Deus estava numa situação muito complicada. Parte do povo de Deus, o povo de Judá, estava no cativeiro babilônico, uma situação completamente sem saída. E Deus levantou aquele homem chamado Ezequiel, aquele profeta, para fortalecer aquele povo. Logo, o nome de Ezequiel significa Deus fortalece, ou o Senhor fortalece. O Senhor levanta Ezequiel para fortalecer o seu povo no cativeiro, para lembrar aquele povo que ele estava no controle, que ele estava no comando daquele povo. Por quê? Porque o povo estava vivendo a incredulidade, o povo estava tomado pelo pecado. E todas as guerras que aconteciam naquela época, só quem ganhava eram os persas, que era o mesmo povo babilônico. Todas as guerras eram atribuídas aos deuses persas. E o povo deixou de acreditar em Deus, como se Deus não tivesse poder sobre os persas. Mas, na verdade, o poder de Deus nunca foi diferente. O poder dele nunca baixou, nunca desceu. Deus estava castigando ali aquele povo por conta do seu pecado, por conta da sua incredulidade. Então, o Senhor fala ao profeta Ezequiel, mostra a ele que, sobre aquele rio, que a cada dia o seu povo, a sua igreja, aquele que acredita, aquele que obedece, terá subida, irá subindo, através da medida que Ezequiel foi vendo em cada passo a passo, em cada côvado, em cada 1000 côvados que ele contava aqui no proceder desse rio. Ezequiel vem mostrar àquele povo que Deus, que a sua glória dura para sempre, que ele verdadeiramente está no controle daquele povo, que ele quer bem, que ele ama. E quando ele ama, ele nos trata, coloca no cativeiro, para que possamos transformar a nossa vida. E aquele povo precisava transformar a sua vida. A igreja de Deus nos dias de hoje precisa, a cada dia, estar se transformando mais e mais. Portanto, amados irmãos, nessa parte introdutória, era essa consciência do controle de Deus em relação ao povo que não estava mais acreditando. Quanto observamos no dia a dia as pessoas não acreditando mais na grandeza, no poder, no manancial de Deus que é a sua palavra, nesse oceano, nesse Espírito bendito que habita no nosso meio. Esse livro, sim, que mostra a exposição que recebemos da misericórdia através da misericórdia de Deus. Portanto, no primeiro ponto da nossa mensagem, eu gostaria de tratar de águas que saram. Águas que saram. Ezequiel aqui, a sua trajetória, nessa revelação de Deus, ele recebeu essa mensagem sobre esse rio. Imagina o quanto é importante um rio para a nossa cidade. Eu conversava com os irmãos sexta-feira, depois do culto de oração, estava lembrando os irmãos em relação à situação que está passando o povo de São Paulo no momento, situação terrível de seca. O local lá que abastece, a barragem que abastece São Paulo lá, o manancial, está apenas com 4% da sua capacidade. É um estado muito crítico. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que dentro da cidade de São Paulo tem um grande rio, o rio Tietê. Aquele rio tinha capacidade de abastecer todo o estado de São Paulo. Ele não corta só a cidade de São Paulo, ele corta o estado de São Paulo. É um grande rio, mas infelizmente o homem poluiu, o homem degradou aquele rio e ele não tem condição de abastecer as pessoas com água pura, com água limpa, porque ele está contaminado, está poluído. O rio é muito importante para uma cidade. É tanto que
os rios, a história dos rios, nasceu em Gênesis, e ele transcorre, como eu falei agora há pouco, de Gênesis a Apocalipse. Ele nasce no capítulo 2 de Gênesis, versículo número 10, quando o Senhor, através do seu trono, não foi de um lugar qualquer não, através do seu trono, o rio nasce ali para o jardim do Éden, e divide-se, através do braço de Deus, divide-se em 4 braços, o rio Gion, o rio Pison, o rio Tigre e Eufrates. Então, Deus providenciou logo ali na criação 4 rios. Para quê? Para inundar a terra, para cercar a terra com as águas, e não faltar o manancial, não faltar água para o povo. E daí, sucessivamente, são milhares de rios pelo mundo afora, para suprir a necessidade da humanidade. E esse rio, ele transcorre toda a Bíblia. Temos referência em vários textos da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 17. Temos nos Salmos 69, 72, Evangelho de João, Apocalipse. Vários textos da Bíblia tratam de rios. Mas esse rio que Ezequiel recebe, essa visão, não é esse rio terrestre, que para ele sobreviver, precisa de chuva, precisa de afluentes, aqueles outros pequenos rios que desemboca naquele rio, que ele recebe aquelas águas, precisa de afluente. Esse rio que Ezequiel trata é o rio de Deus, é o rio que não precisa de afluente, é o rio do oceano do Espírito, que desce do próprio Espírito Santo, é o rio de Deus na verdade. E louvado seja Deus que nós um dia aceitamos, não por conta própria, claro, tomado por Deus, nós aceitamos o convite de Deus, que Ele nos incentiva a cada dia isso, a aceitar, receber esse rio do Senhor, como Ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 38, e levantou-se Jesus no dia da grande festa e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede de mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão um rio de águas vivas. Louvado seja Deus, meu irmão. Se você tem sede de Deus, se você vem a Deus a cada dia, no seu interior está fluindo um rio de água viva. Glória a Deus por isso. Precisamos nos apegar que o Senhor criou esse rio, mostrando aqui, retratando com o profeta Ezequiel, que esse rio sobe a cada dia. É a sua igreja que está crescendo a cada dia. Por mais que tenha igreja perseguida, perseguição, por mais que tenha dificuldade dentro das igrejas, mas a igreja do Senhor está subindo a cada dia. Que esse homem de Deus viu que a água dava nos artelhos ou nos tornozelos, porque tem Bíblia que fala tornozelos, outra versão fala nos artelhos, que é a ligação do calcanhar com a perna. Então, esse homem entra ali, o Senhor mede 1000 côvados, que transformando em metros dá 500 metros. Aquele homem entra, a água dá nos calcanhares. O que é que quer dizer isso, meu irmão? Retrata o crente quando está na sua fase infantil, que ele aceitou o convite do Senhor, veio para esse rio, está bebendo leite, está iniciando a sua vida cristã, as águas estão dando no tornozelo. Louvado seja Deus que ele está afluente a cada dia, ele está crescendo, mas está apenas com água nos tornozelos, que retrata muito bem a criação da igreja do Senhor. Quando as águas deu no tornozelo, foi justamente lá em Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, com o Pentecoste, a criação da igreja primitiva. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem nas suas Bíblias, Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Atos capítulo 2, versículo 46, que diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tornava as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Ou seja, aqui estava a criação da igreja do Senhor, que diariamente perseverava, diariamente crescia. O início da igreja do Senhor, porque quando o Espírito Santo operou em Pentecostes, meus irmãos, ele convenceu as pessoas dos seus pecados. Louvado seja Deus, que a cada dia também o Senhor nos convence dos nossos pecados, para nos incentivar a estar quebrantado aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Então, com a descida do Espírito Santo, com a criação ali daquela igreja, onde Pedro, juntamente com os outros discípulos, e mais 120 cristãos, que na verdade tornavam-se discípulos de Pedro, o acompanhavam, a igreja crescia cada dia. E disse mais que, com a descida do Espírito Santo, ele operou o testemunho da fé pelo batismo. Simplesmente, nada mais, nada menos do que quase 3.000 pessoas foi batizada em um só dia, com a pregação de Pedro, no nascimento da igreja de Deus, quando a água estava apenas dando no tornozelo. Ele operou testemunho da fé pelo batismo, ele operou firmeza na palavra de Deus e nos seus caminhos. Glória a Deus. Quando estamos iniciando a nossa caminhada cristã, também estamos buscando firmeza na palavra de Deus e buscando firmeza nos seus caminhos, não só quando as águas estão dando nos tornozelos, mas sim em toda a trajetória da nossa vida. Mas vem referir muito bem aqui o nascimento da igreja, quando as águas estavam dando nos tornozelos. E, amados irmãos, quando Ezequiel vai mais à frente, anda mais 1.000 côvados, ou seja, 500 metros, ele vê que as águas já estão dando nos joelhos. Os joelhos simplesmente simboliza a oração, o nosso quebrantamento perante a Deus. Joelho no chão, oração. Porque depois do nascimento da igreja no primeiro século, mais ou menos entre o terceiro e quarto século, veio um grande homem chamado Constantino. Ele era um ímpio, era um idólatra, o imperador Constantino, o imperador romano. Esse homem, mesmo sendo um ímpio, um idólatra, ele fez um grande feito junto ao povo de Deus. Ele libertou os cristãos que estavam escravizados naquela época, porque os cristãos eram escravos, servia de instrumento de humilhação, instrumento de chacota, instrumento de diversão naquela arena. Aqueles imperadores ali que torturavam o povo de Deus, jogavam os leões nas arenas. Então, esse homem, esse imperador chamado de Constantino, filho de Constâncio Cloro, esse homem, ele libertou os cristãos da escravidão e fez mais. Ele decretou que o cristianismo seria a religião oficial daquele povo. Apesar de ser um ímpio, apesar de ser um idólatra, mas ele fez esse grande feito. Então, as águas estavam dando ali nos joelhos. Por que, meus irmãos? Eu estou dizendo isso, que as águas estavam dando nos joelhos, no tempo de Constantino. Porque quando lembramos que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, foi através de oração que aqueles homens foram libertados da prisão, fazendo um relacionamento. Através da oração, aqueles homens, a partir da meia-noite, estavam lá, estavam presos, estavam com algema até nos pés, não tinha como se mexer sequer. Aquele cárcere ali, ele começa a tremer, começa a desmoronar, e aqueles homens foram soltos da prisão. Foi através de oração deles próprios e oração da igreja. Então, o imperador Constantino liberou aquele povo da escravidão e decretou o cristianismo como a religião oficial daquele povo. Tudo foi através da oração, através da água nos joelhos. E Ezequiel ainda vai tendo visão, vai mais à frente. Ele anda mais 500 metros ou 1.000 côvados. De repente a água está dando nos lombos. O que é que quer dizer isso? O que é que significa os lombos? Lombo quer dizer força, transformação, quer dizer serviço. Então, trazendo para a realidade de força, de transformação, de serviço, de dedicação, mais alguns séculos depois, mais ou menos de 1500 a 1600,
Surgiu outro grande homem de Deus chamado Martinho Lutero, que através da força do serviço, da obra que ele prestou ali ao Senhor, ele trouxe a transformação com a palavra de Deus. A Bíblia até então, naquela época, era escrito o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, línguas bastante difíceis. O pastor sabe muito bem, o irmão Demóstenes está aqui presente. Nós passamos 4 anos no seminário, estudando grego e hebraico, e aprendemos muito pouco, porque é difícil. Como era que aquelas pessoas entendiam? Martinho Lutero era um alemão, a Bíblia não tinha nada com alemão. As pessoas celebravam aquelas missas ali de costas, celebravam em latim, não tinha nada com a língua original da Bíblia, nenhum conhecimento. Foi preciso aquele homem traduzir a palavra de Deus para a sua língua original, a língua do povo alemão, do povo dele lá, e hoje, glória a Deus, é traduzida na nossa língua, né? Louvado seja Deus que temos um bom entendimento. Se você ler e meditar e se espiritualizar, a palavra de Deus a cada dia ela flui na sua mente. Aquele homem teve a coragem de traduzir, teve a coragem de romper. Na verdade, foi a reforma protestante. Martinho Lutero, as águas estavam dando no lombo, ainda não tinha submergido. Mas o Senhor leva esse homem mais um pouco à frente, um pouco não, 500 metros, 1000 côvados, e viu que aquele rio estava submergindo, que ele não tinha mais possibilidade de adentrar naquele rio, de ir à frente. É justamente a igreja de hoje, louvado seja Deus, a igreja está submergida no rio de Deus, submergida no Espírito Santo, louvado seja Deus. E pelo fato de estarmos submergidos no Espírito Santo, nós não temos nenhum perigo, meus irmãos, de se afogar, e sim de subir a cada dia. Porque as ondas da água do Espírito Santo, o oceano do Espírito, a cada dia, ele nos faz subir para a presença do Senhor. Você não precisa saber nadar para mergulhar nas águas do Espírito de Deus, não. Não precisa saber nadar. Pode entrar, que jamais você vai ser submergido, vai ser afogado. Muito pelo contrário, Deus te dá a vida através do Espírito Santo na submersão das suas águas. Grande é o poder do nosso Deus. Mas essa grande nascente, diz a Bíblia em João capítulo 19, verso 34, a grande nascente desse rio do Espírito Santo, ele partiu da cruz, lá da cruz do Calvário. O Senhor Deus Todo-Poderoso criou os rios logo lá no Gênesis, no Jardim do Éden, no seu trono. Mas o rio do Espírito Santo, esse rio que Ezequiel teve essa revelação, ele nasceu na cruz do Calvário, quando o soldado atingiu o peito do mestre com aquela lança, ali saiu água, ali começou o nascer, o fluir do Espírito Santo de Deus. Como eu falei agora há pouco, a água representava o nascimento da igreja de Cristo. Ali foi tão somente o Pentecostes. E, amados irmãos, quando Ezequiel andou ali 1000 côvados ou 500 metros, 1, 2, terceira vez, e depois foi submergido aquelas águas, parou ali aqueles 500 metros, ou seja, dá a entender que falta apenas 500 metros para a vinda do nosso Cristo. Ele está bem pertinho. A vinda de Jesus está muito próxima. Falamos sempre ao longo dos tempos, na história do cristianismo, fala que Cristo está voltando, Cristo está voltando. Aí tem irmão que fica um tanto quanto estressado. E aí, mas já faz muito tempo e Cristo não volta. 1000 anos, 2000 anos, irmãos. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia. Espere no Senhor, tão somente continue mergulhando nessas águas do Senhor, que Ele está bem próximo. Ele está muito próximo. É como se fosse a 500 metros. Na verdade, o seu Espírito está aqui junto conosco, está aqui implantado em mim e você, porque dissemos um sim. Fomos escolhidos por Deus para estarmos nos banhando nesse manancial bendito, que é as águas do Espírito. Segundo ponto, meu irmão, tem uma coisa um tanto quanto preocupante nesse texto também. Existem pessoas que não são curadas por essas águas. E aí é preocupante, né?
Mas aí, muitas vezes, é ato do próprio Deus, por exemplo, como o apóstolo Paulo, não espiritualmente, mas fisicamente. Aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Segundo os estudiosos bíblicos, os grandes teólogos, dizem que o problema do apóstolo Paulo era na visão. A Bíblia não explica. Os estudiosos falam que era na visão. E ele, por 3 vezes, orou ao Senhor, pedindo que o Senhor o curasse daquele espinho. E o Senhor simplesmente não respondeu, não curou, aliás. Disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, continua com espinho na tua carne. Eu não vou curar o espinho da tua carne. A minha graça te basta. Então, meus amados irmãos, precisamos também estar mergulhados nessa graça, sendo abastecido a cada dia pela graça do Senhor. Se você tem uma enfermidade que não está sendo curada, você já recorreu aos médicos, já fez todo tipo de apelo e não conseguiu se libertar de alguma enfermidade, o Senhor está dizendo a você hoje: a minha graça te basta, o meu poder tem se aperfeiçoado na sua fraqueza. Nós somos fracos, sim, fisicamente, mas somos fortalecidos pela graça do Senhor, como foi fortalecido ali o apóstolo Paulo. E outro grupo de pessoas que não são curadas por essas águas, pessoas que têm pecado oculto ou sem tratamento. Irmãos, a cada dia nós podemos estar pecando, estamos sujeitos ao pecado, mas o nosso pecado precisa ser tratado. Não é tratado por mim, pelo pastor. Se você quiser procurar o pastor para pedir aconselhamento, pedir oração pelos seus pecados, ele está aí à disposição sempre. Mas o seu pecado, em primeiro lugar, precisa ser tratado com Deus. Você não pode ocultar o seu pecado junto a Deus. O nosso pecado precisa de ter tratamento com o Senhor. É o Senhor que a cada dia está pronto para perdoar os nossos pecados. Pessoas que não tratam do pecado, que não perdoa, também não pode ser curado por Deus. Você quer ver? Provar o que eu estou dizendo? Mateus capítulo 6, versículo de número 15. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 6, verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, além de estarmos sempre quebrantados na presença do Senhor, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados, precisamos estar perdoando as pessoas que nos ofendem, principalmente o irmão, para sermos perdoados pelo nosso Deus. Ele está dizendo aqui que nosso pecado precisa ser tratado, em primeiro lugar com Ele, e depois perdoar os nossos irmãos, ou pessoas que de repente têm nos ofendido. Precisa ser tratado esse pecado perante ao Senhor e juntamente ao irmão, perdoando. Terceiro, quando a pessoa não sabe ou não crê que pode ser curada, aí vem a incredulidade. Existem muitas pessoas, muitas mesmo, que não creem, não acreditam no Senhor, e de repente o Senhor faz a obra na sua vida, derrama misericórdia pela sua vida. Elas nem sabem que é o Senhor Deus poderoso que está derramando aquela misericórdia. Mas a incredulidade atrapalha, afasta o agir de Deus na nossa vida. Atrapalha de chegar às bênçãos do Senhor na nossa vida. Evangelho de Mateus, novamente, capítulo 13, versículo 58. Mateus, capítulo 13, verso 58.
que diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, até mesmo a nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, muitas vezes muitos milagres não chegam na nossa vida por conta da incredulidade. Às vezes tem coisas muito difíceis que você está precisando, necessitando, desejando, e você não crê piamente que Deus pode transformar ali a sua vida. Então, a incredulidade afasta realmente a chegada do mover de Deus na nossa vida, o abençoar dele nas nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos estar nos abrindo mais e mais para com Deus a cada dia. É muito difícil nós estarmos sendo transparentes um com o outro totalmente, nos abrindo um para o outro. Eu sei que é difícil, quase ninguém consegue isso, mas para o Senhor precisa ser diferente. Eu preciso ser aberto com Deus a cada 24 horas. Eu preciso ser transparente com o meu Deus. Se nós não tivermos transparência com o Senhor e abertura, as coisas ficam difíceis na nossa vida. É difícil de ser perdoado dos nossos pecados. É difícil de afastar a incredulidade da nossa vida. Eu preciso ser transparente sempre com o meu Deus, porque Deus é o lugar, é a palavra poderosa, é o manancial da nossa habitação. Louvado seja Deus que Ele nos dá uma habitação bendita na sua santa palavra, no seu santo poder. E é justamente o que eu gostaria de tratar no terceiro lugar, lugar de habitação. Porque no Velho Testamento dizia que a habitação de Deus estava ali no templo feito por homens. Mas no Novo Testamento, na nova aliança, a habitação de Deus está em mim, está em você. É o lugar onde flui o mover do Espírito Santo. Graças a Deus que o Espírito Santo tem movido a cada dia. O Espírito Santo começou a mover mesmo bem antes, lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, capítulo 17, versículo de número 6, através daquela rocha que foi ferida por Moisés. Quando Moisés fere ali aquela rocha derrama água para matar a sede de mais de 2 milhões de pessoas. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 4, diz que aquela pedra era Cristo disfarçado de pedra ali. E lá em Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz que nós somos pedras vivas, dadas por Cristo. E se somos pedras vivas, dadas pelo Senhor, precisamos ser quebrantados a cada dia. Porque a pedra, para ser moldada, trabalhada, ela precisa ser quebrada. Nós precisamos ser pedras quebradas, quebrantado a cada dia, meus irmãos, para que o agir do Espírito Santo seja esplêndido em nossa vida. E existe aqui também um versículo um tanto curioso e vamos dizer assim, pesado, que é o versículo número 11 do texto que lemos. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O que quer dizer isso, meus irmãos? Aquelas águas, a água do rio quando passa nos pântanos, os pântanos não são curados, aquele lamaçal continua, aquelas poças lamacentas, elas continuam, ficam ali e diz aqui que são deixados para o sal, não se tornarão saudáveis, não se tornam saudáveis. No Antigo Testamento, sal é símbolo de rebeldia. Então, ou seja, muita gente serão deixados para trás, serão se transformados em sal, que simboliza o sinônimo de rebeldias. Pessoas que não mudam. Há muita gente que chora pelo pecado, chora, porque está pecando perante o Senhor, pede perdão a Deus, mas não há aquele tratamento. Por quê? Porque continua pecando. Chora pelo pecado, mas não há mudança na vida. Não há mudança, fica tão somente
continuando levando aquela vidinha de incredulidade, de mexericos, de sujeira. Não há mudança, não há transformação. Da mesma forma que a água passava aqui nos pântanos e não limpa aqueles pântanos, fica aquela poça lamacenta. Tem muitas pessoas que vivem na igreja, mas ainda vivem dentro do lamaçal. Isso não é bom. Vive na inutilidade, não produz frutos. Nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Por quê? Porque a água do Espírito Santo flui no nosso coração a cada dia. Se você tem a vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, essa água que flui em você, então onde você passar, lugar que é seco, lugar que é árido, ele fica transformado. Ou seja, meus irmãos, nós somos testemunhos vivos, exemplo, somos fonte de ligação para as pessoas sedentas, para as pessoas que precisam se espelhar na sua vida. Se é que você realmente tem um testemunho, quem sou eu para estar aqui dizendo que você não tem? Eu creio em nome de Jesus que todos têm testemunho, todos que andam com essa água, com esse rio corrente fluindo na sua vida, tem total possibilidade de matar a sede de pessoas sedentas, que não receberam ainda o fluir dessas águas, o fluir do Espírito Santo de Deus, não vivendo mais em rebeldia, não sendo comparado com o sal. Como assim? O sal é transformado em rebeldia no Antigo Testamento. Precisamos, meus irmãos, ter uma vida pura e total de transformação. Precisamos a cada dia estar quebrantando o nosso coração, sendo pedras quebradas junto a Deus, porque o Senhor não rejeita coração quebrantado. O Senhor não rejeita de forma alguma coração quebrantado. E o rio da vida, o misterioso rio, tem grande significado profético. No milênio vindouro, fluirão rios de água viva no santuário para o deserto aqui na terra. Tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Assim fala o versículo de número 9. Pode perceber na sua Bíblia aí, versículo de número 9, que diz: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Ou seja, meu irmão, cada um de nós que somos tomados por essas águas, temos a total possibilidade de estar produzindo para o reino de Deus. Tudo na nossa vida precisa se tornar saudável. O homem que está nos caminhos do Senhor, o homem que está aos cuidados do Senhor, tudo na sua vida precisa ser saudável. E glória a Deus que nós buscamos coisa desse tipo. E aonde chegam essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. O texto diz até que quando esse rio saiu, que entrou no mar de água salgada, as águas se tornarão saudáveis, as águas do mar se tornarão doces. Essa água é eu e você, é o habitat de Deus, o habitat do rio de Deus nas nossas vidas. Ele diz mais: a figura do Espírito Santo que vem do Pai, é o Senhor com a sua misericórdia, que colocou o Espírito Santo, é a figura que desceu do Pai, que caiu ali em Pentecostes para estar levantando a sua igreja, como eu falei agora há pouco. Sua água era corrente, desce do altar que é a própria cruz. O Espírito Santo foi dado somente após a morte de Jesus Cristo no Gólgota. Então, foi preciso, como os irmãos já ouviram centenas de vezes, ter a morte do Senhor, a morte de cruz. Para isso, justamente, o pecado precisa morrer cada dia nas nossas vidas, para que possamos ser essa fonte de água que possa transmitir para os sedentos, pessoas que não conhecem ao Senhor. Assim age o Espírito Santo naquele que crê em Jesus. É uma experiência crescente nesse rio. Enquanto o profeta obedecia, passava pela experiência cada vez mais profunda. Então, cada vez que a gente obedece mais e mais o nosso Deus, passamos por experiências profundas na nossa vida. O aprofundamento do Espírito Santo, a cada dia, ele adentra na nossa vida quando estamos tão somente obedecendo ao nosso Deus. Quando nos reunimos, por onde quer que andemos, em nome de Jesus,
Qualquer tempo é tempo de cura. Não tem esse negócio de marcar o dia de cura, dia de libertação, não, porque qualquer tempo, a partir do momento que estamos vivendo uma vida de obediência, é tempo de cura, é tempo de libertação. O Espírito Santo veio habitar na nossa vida para isso. Não tem esse negócio de marcar o dia de cura, marcar o dia da libertação, não. O dia da cura é hoje, é o Espírito Santo habitando em cada um de nós através da obediência. Se rejeitarmos tão somente o pecado, a operação do pecado, quando o homem rejeita a operação do pecado, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de milagres. E temos provado dessa libertação, dessa cura e desse milagre a cada dia, pela operação de estarmos abandonando o pecado. Não só eu e você, mas todas as pessoas que vivem ao nosso lado serão abençoadas quando estamos recebendo esse rio da água da vida através da obediência, através da operação de deixar o pecado. Eu tenho certeza, meus irmãos, que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que nos rodeiam, têm sido transformadas, mesmo que muitas vezes não dá o braço a torcer, mas têm sido transformadas sim, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. E você tem sido fonte de ligação. A sua casa é edificada. E evidentemente quem está lá junto com você também está sendo edificado. Quanto mais você se esvaziar da sua própria vontade, mais as águas de Deus fluirão em você. Quanto mais eu me esvaziar da minha própria vontade, a água do Senhor está agindo na minha vida, está habitando em mim. E Ele quer que essa água seja transbordante a cada dia. É para estarmos mergulhando. A cada semana estamos escutando o relato da igreja perseguida, a igreja pelo mundo afora, o quanto tem sido perseguida. Dos países asiáticos, na China, com especialidade, é muito perseguida. Pessoas são metralhadas, são mortas a cada dia, são queimadas. Milhares de cristãos morrem a cada ano através da perseguição. É a perseguição tão somente do inimigo, mas o rio de Deus nunca deixou de correr, mesmo na vida dessas pessoas, nesses países perseguidos. Lá na China, por exemplo, está sendo perseguida agora, mas a igreja de Deus lá ela é transbordante, é grande. Eles passaram um bom tempo sem poder cultuar o Senhor nas suas igrejas, nos seus templos, mas cultuava nas suas casas, em grutas, em caverna, escondido, mas nunca deixou de cultuar a Deus. Quanto mais é perseguida a igreja, que ela cresce, é que esse manancial aumenta, esse manancial levanta, porque o objetivo de Deus é nos levar a Ele. Foi através do Espírito Santo, desse oceano, que Ele arrumou essa forma tão bela, tão maravilhosa, tão amorosa, de nos levantar, de nos fazer subir a cada dia para o encontro com o nosso Deus. Você é do tipo que nada lhe toca? Você é do tipo que nada lhe deixa com humildade? Então, meu irmão, procure mudar, que o mais importante é lembrar que Jesus, a cada dia, está testemunhando que Ele foi o homem mais humilde que veio aqui na terra. Se você ler e observar direitinho os evangelhos de Jesus, quanta humildade, quanto quebrantamento aquele homem usou para exemplificar e espelhar a cada um de nós, que precisamos ser tocados, precisamos ter humildade a cada dia. Se nós não estivermos agindo com humildade, com quebrantamento, está impedindo o fluir do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. É preciso estar mudando, meus irmãos, a cada dia. Então, esse ministério aqui de Ezequiel foi um ministério de fortalecimento para com o seu povo. É o mesmo ministério do dia de hoje, que Deus usa os homens. Ainda no livro de Ezequiel, capítulo 33, ele fala que o povo de Deus precisa ser vigia. O que é ser vigia? Essa palavra do profeta Ezequiel é justamente fazer o que os irmãos estão fazendo, lendo, meditando e ouvindo a voz do Senhor. E ainda no capítulo 33, ele fala que os seus líderes precisam ser atalaia. Atalaia é o líder, cuidar bem daquilo que é de Deus. Louvado seja Deus que o Senhor tem levantado grandes líderes, grandes homens, que têm cuidado bem da sua igreja. Esse é o papel do crente, ser vigia, ser atalaia.
E para finalizar, meus irmãos, você precisa estar dizendo a você mesmo, do silêncio do seu coração a cada dia: Senhor, eu não preciso ficar triste, sentindo um vazio, observando só as águas do rio passar. Eu preciso também mergulhar nesse manancial. Senhor, eu não preciso simplesmente ver meu irmão mergulhado na graça. Eu preciso mergulhar na graça também. Preciso mergulhar na graça desse rio de Deus. Sabemos que do outro lado do rio, o homem de branco está com um troféu, e esse homem de branco é Cristo Jesus. Do outro lado do rio tem um céu nos esperando. O homem de branco está com um troféu, e precisamos chegar até ele, porque ele é vencedor, e ele também quer que sejamos vencedores. Graças a Deus, meu irmão, nós somos vencedores e precisamos atravessar esse rio. Para isso precisamos nadar na água do Espírito, se quebrantar cada vez mais na presença do Senhor, porque a força do rio cresce em poder e plenitude. Apesar do rio de Deus não haver afluente nele, ele cresce a cada dia em plenitude, em vitória, em glória, em poder. E o Senhor quer também que cresçamos em plenitude da vitória, da glória e do poder dada por Ele. Nós não temos poder nenhum, nem merecemos nada, mas Ele é misericordioso. Ele mandou que esse Espírito Santo, através desse rio bendito, descesse, viesse para nos elevar a Ele. Louvado seja Deus que nós temos uma vida de plenitude perante o Senhor, uma vida de glória, uma vida de poder. Se agarre com esse manancial de Deus, se agarre com essa palavra bendita do profeta Ezequiel, de cada dia fazer com que sua igreja suba, por mais que a igreja seja perseguida, por mais que a dificuldade tenha perante as igrejas, cada dia a igreja tem aumentado, não só em números de pessoas, tem aumentado no mover do Espírito. É uma igreja com uma dificuldade, outra com outra, um problema aqui, outro problema ali, mas o Espírito Santo de Deus tem se movido sim dentro da sua igreja. Que Deus a cada dia continue nos movendo e nos elevando nessa água bendita, nesse manancial bendito de Deus, que é o oceano do Espírito. Que Deus nos abençoe.